Palavra Apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Elinete Aires e já quero desde já cumprimentar a todos meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí me assistindo. Hoje eu venho aqui trazer uma palavra diretamente do coração de Deus ao seu coração, para Deus falar com cada um de nós, né? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Que corta para lá e corta para cá. Então, vai falar comigo, vai falar com você que está aí me ouvindo neste momento, me assistindo. E o texto que eu quero ler neste momento está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 6, que diz desta maneira. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Para nossa meditação até o versículo 9. E esse texto bíblico aqui fala que Deus, Ele faz uma promessa para cada um de nós. Quando nós entramos no caminho de Deus, né, aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador das nossas vidas, das nossas almas, o Senhor, nosso Deus, faz uma promessa. Ele chamou Noé para fazer a sua grande obra, a sua grande missão aqui na terra. E Deus também chamou o nosso pai na fé, chamado Abraão. Abraão, ele recebeu uma chamada de Deus e Deus falou que era para ele sair da terra dele, do meio dos parentes dele, da parentela dele, para trabalhar na obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Então, Abraão, ele obedeceu a chamada de Deus. Ele viveu em cavernas, ele viveu em barracas, ele, a família dele, a esposa dele, os filhos dele, né, que é Isaac e Jacó. E Deus prometeu dar muitas bênçãos financeiras, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Prometeu dar muitas bênçãos para a sua descendência. Então, eu quero falar neste momento para você que eu, minha família, somos chamados por Deus. Também tivemos essa mesma chamada, né? Assim como Deus chamou Abraão, né? Chamou Isaac, chamou Jacó. Deus fez uma grande promessa para mim, para minha família, para que nós pudéssemos sair do meio da nossa terra, do meio dos nossos parentes e fosse para uma outra cidade, para uma outra região, para pregar o evangelho de Deus, né? E eu, meu esposo, minha família, nós presidimos um ministério, uma igreja, nós dirigimos uma obra de Deus na cidade de Cametá, né? Estamos numa vila interior de Cametá e estamos trabalhando severamente, incansavelmente na obra de Deus. Passamos por momentos difíceis, passamos por lutas, né? Tudo por amor a Deus, tudo por a obra de Deus. Então, eu quero te falar neste momento que quando Deus fala para mim, fala para você que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que está falando sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele vai recompensar, vai galardoar cada um daquele que Ele chama, cada um daquele que Ele escolhe. Ele tem um compromisso com você, comigo e com você. Então,
Você que ainda não tem o costume de pregar o evangelho, de louvar a Deus, louve a Deus, pregue a palavra de Deus, faça a obra de Deus, faça a vontade de Deus na sua vida, que você vai ver como Deus vai mudar o quadro, a história da tua vida, a história da tua família. Deus é fiel para te abençoar, Deus é fiel para te dar livramento, para te guardar. Eu e meu esposo moramos para essa região, né? A região de Cametá já faz 11 anos, né? Já faz 11 anos e a gente moramos na cidade de Mocajuba e passamos 5 anos e 4 meses na cidade de Mocajuba. E Deus nos levantou da cidade de Mocajuba, viemos para a cidade de Cametá e estamos no interior chamado Vila do Carmo, né, da cidade de Cametá, que pertence à cidade de Cametá. Estamos trabalhando na obra do Senhor incansavelmente, vivemos pela fé. Nem eu nem meu esposo, nós não temos emprego, nós não trabalhamos empregados, nós trabalhamos pela fé, nós trabalhamos somente para agradar a Deus. Pessoas que têm sido tocadas por Deus para nos abençoar, né? Às vezes nós tivemos que morar em casa alugada, às vezes nós tivemos dificuldade de pagar aluguel, às vezes as pessoas emprestavam as suas casas para eu e minha família morar, tudo pelo amor da obra de Deus, tudo pelo amor ao Evangelho. Criei e estou criando meus filhos desde pequeno no caminho do Senhor, no caminho que deve andar. Eu tenho uma filha de 17 anos, já tenho uma netinha, né? Tenho um filho de 15 anos de idade. Então, desde o nascimento dos meus filhos, estou trabalhando na obra do Senhor, estou regressando, eu estou sempre trabalhando na obra do Senhor, eu com a minha família, e largamos nossos parentes para trás, largamos a nossa família para trás, e nessa caminhada da obra de Deus tivemos choro, tivemos lutas, tivemos perseguição, fomos julgados como falsos profetas, né? Falsos crentes, mas Deus não deixou nós desistir, não deixou nós desanimar. Dentro da obra do Senhor, passamos por perseguição, passamos por tribulação, passamos por momentos de pessoas entrar no nosso lar, na nossa casa onde nós estávamos morando, pessoas entrarem e nos assaltar, nos roubar. Quando a gente andava por as outras cidades também, trabalhando na obra do Senhor, fazendo visita, na volta, Deus nos deu livramento, que já tivemos acidente de moto na estrada, né, na pista, de volta da cidade para nossa casa, para o lugar onde nós residimos, onde nós moramos. E Deus nos deu um grande livramento de morte, não quebramos nosso braço, não quebramos nossa perna, não quebramos nossa cabeça, porque Deus existe e quem tem fé nele, Deus livra, Deus guarda. Então nós passamos todos esses transtornos, essa luta, mas não abandonamos o nome do Senhor, não abandonamos a obra do Senhor. Sempre colocando Deus na nossa frente, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa frente, porque nós temos que ter essa fé, essa garra, essa coragem, essa fé, né? Quando Deus ele chama Abraão para trabalhar na obra de Deus, o próprio Deus lançou a Abraão na obra, lançou Abraão à prova, né? Querendo que Abraão desse o seu único filho. Mas Deus não deixou que o seu único filho fosse morto. Deus livrou aquele filho de Abraão chamado Isaac da morte, né? E o cordeiro Deus providenciou, e aquele cordeiro foi o sacrifício no lugar do filho de Abraão. Então, em todas as lutas, creia que Deus vai te dar vitória na sua vida. Tenha fé em Deus e sempre creia que Deus está contigo em todas as áreas e situações da sua vida. Fique com essa palavra guardada na tábua do teu coração, que Deus possa te abençoar sempre. Amém? Palavra apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida.